Posso pegar na pergunta que pôs há um bocado ao Carlos Pimenta sobre o modelo económico ou financeiro que não é bom para o desenvolvimento humano. Vai abordar essa questão na sua apresentação? Graças a Deus. Isso é uma questão central. Não sei se me dão autorização de partilhar a tela. Acho que sim. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Carolina Oliveira e esta é a minha mãe, Gisela Oliveira. E vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável e o que é um pouco a noção de desenvolvimento sustentável, tendo em conta que a sustentabilidade é uma palavra que, quando assim em termos mais informais, é tirada à torta e à direita em tudo o que é da imprensa e notícias, e às vezes perdemos um pouco a noção do que é mesmo a sustentabilidade e o que é que envolve o desenvolvimento sustentável. E então gostávamos no início referir porque é importante nós falarmos do desenvolvimento sustentável e como é que pode transformar o mundo e como é que nós, como pessoas individuais, podemos contribuir para essa mudança. E agora é um vídeo do World Economic Forum, que tem uma música só, o que tem de riqueza são as legendas. E porquê que nós decidimos mostrar este vídeo? Porque agora toda a gente fala de uma coisa chamada The Great Reset, que é este título que está aqui sobre o lado esquerdo, uma vez que esta situação de pandemia exibiu na sociedade algo novo para todo o mundo e tornou-nos e mostrou a vulnerabilidade. Mostrou as desigualdades já existentes no mundo, mas que mostrou quão frágil, na verdade, é o sistema no qual está baseada a nossa economia e as desigualdades sociais. E então, como é que poderemos transformar para conseguir atingir este desenvolvimento económico, temos que repensar atualmente como é que está baseada a nossa economia, que temos admitido assim, de uma maneira mais simples, quando também eu não sei muito sobre isso, está baseada em consumismo e em produção e num sistema energético baseado sobretudo em combustíveis fósseis, não é? Nós chegamos aqui graças a todo o desenvolvimento tecnológico que permitiu um aumento da esperança de vida, que neste momento em Portugal já ronda os 82 anos ou mais, dependendo se é masculino ou feminino, e que foi alcançável ao longo do progresso tecnológico que se conseguiu no século XX. Mas, na verdade, Carl Sagan dizia: nós somos feitos do pó das estrelas. E, na verdade, nós somos todos feitos de algo muito frágil. Quando ele usa a expressão pó das estrelas, ao mesmo tempo ele está a reduzir-nos à insignificância e à nossa integração num plano maior, num conjunto. Não tens que interromper e voltar a interromper. Pronto, e realmente nada podia ser mais verdadeiro do que essa afirmação: nós somos feitos do pó das estrelas. Esta ideia da necessidade de mudar o mundo não é nova, não é uma coisa que surgiu agora. Aliás, surgiu pela primeira vez em 1987, assim formalmente, porque já tinha havido uma ação em 1972, mas que caiu muito numa cena hippie, não foi levada a sério, mas depois, quando foi pela primeira vez levada a sério, foi em 1987, com um documento que foi discutido e apresentado nas Nações Unidas pela que era então a primeira-ministra da Noruega, a senhora Gro Brundtland, e ficou conhecido pelo relatório Brundtland, que tinha como tema o Our Common Future, o nosso futuro comum. E é nisto que nós voltamos a insistir. E neste momento, ou desde 2015, quando as Nações Unidas decidiram reformular os Objetivos do Milénio, tornando-os muito mais abrangentes, há quem diga que excessivamente ambiciosos até, porque são 17 objetivos,
Nessa altura houve vários contributos vindos de várias áreas da sociedade e um deles foi o do Papa Francisco, que criou a encíclica Laudato Si, que foi um dos documentos que eu coloquei. É um documento que não é um documento religioso, evidentemente tem a sua perspectiva, não podia ser desagregado da pessoa que ele é ou daquilo que ele representa, mas que vai buscar raízes muito mais profundas, muito mais antigas, aliás a Francisco de Assis, que é de quem ele tomou o nome, e que já tinha esta perspectiva de o ser humano ser parte da natureza, que é algo que durante o século XX se perdeu. Nós vivemos rodeados de tecnologia, rodeados de conforto, rodeados de meios que nos permitem, muitas vezes, quase não ter noção, e então este período de isolamento a que fomos forçados tornou isso muito mais notório. Eu acho que essa é que é a oportunidade. The Great Reset é tomar esta situação em que todo o mundo está vulnerável, em que realmente a economia parou e nós estamos, desculpem a expressão, num poço neste momento, sem saber, não há previsões otimistas, não há sequer perspectivas do que é que pode vir a acontecer daqui a 6 meses. Isto ainda não tinha acontecido, não é? Nós sempre estivemos em domínio da situação, ou achávamos que estávamos. E às vezes até vemos nas notícias, quando há situações, por exemplo, a negação das alterações climáticas. Havia a tendência dos céticos, julgo que hoje em dia já ninguém acredita nisso, ninguém razoavelmente informado acreditará nisso. Acho que o que a minha mãe está a tentar transmitir é que, em termos de comunidade científica, o consenso das alterações climáticas é mais geral. Nenhuma pessoa bem informada poderá negar, apesar de que vários líderes governamentais negam para benefício económico e para benefício pessoal. Sim. Então, este é um dos documentos que nós sugerimos como uma referência de base, que é uma referência que resulta do trabalho científico, isto é, documento das Nações Unidas, mas as Nações Unidas vão buscar fontes, têm uma série de conselheiros científicos de várias áreas que os ajudam a elaborar estes documentos, a criar linhas orientadoras que muitas vezes, no âmbito da União Europeia, vêm a fazer parte da lei. Uma situação, por exemplo, é a Organização Mundial de Saúde, que tem linhas orientadoras, por exemplo, para a qualidade do ar e que a União Europeia utiliza para reformular a legislação que regulamenta, portanto, as diretivas que depois são transpostas para as leis nacionais de cada país. Estes 17 objetivos das Nações Unidas focam-se nos 5 P. Primeiro, as pessoas, depois o planeta, claro, a prosperidade, depois a paz e as parcerias, o trabalho em rede, reconhecendo que não se alcança um desenvolvimento sustentável, que visa o desenvolvimento humano, já não é a questão da prosperidade, evidentemente faz parte também do bem-estar de cada um, não é? Mas o que nós observamos é que, se nós continuarmos a focar exclusivamente em dados meramente económicos, o panorama que nós temos é este. Está congregado aqui nesta tabela um aumento de população que neste momento ronda os 7,7 mil milhões de pessoas, expectável que venha a ser 8,5 mil milhões em 2030, 9 mil milhões em 2050, e nós vamos precisar de energia, de água potável, de comida para todas estas pessoas. E
A verdade é que nós vivemos numa bolha, que é a União Europeia, não é? E dentro da União Europeia somos um país pobrezinho, mas temos essa vantagem. Mas o resto da população mundial, eu diria quase 50% da população mundial, se nós pensarmos em países como a China, desculpa, fiz um país novo aqui, como a China e a Índia, a Indonésia, o Brasil, vários da América do Sul que eu poderia enumerar, vivem bastante abaixo daquilo que são os padrões ocidentais, nomeadamente os padrões de consumo. E o percurso que nós fizemos em 5 anos não foi um percurso maravilhoso. Em 2020 acontece esta calamidade que é a pandemia e o mundo parou. E finalmente conseguiu provar-se, porque o mundo parou, que a natureza tem a capacidade de se adaptar ao que seria uma intervenção humana menos intensa. Sim, não há dúvida que realmente o estado a que nós chegamos em termos de problemas ambientais e de desigualdades sociais, de desequilíbrios em termos... há um dos objetivos que é a desigualdade, é o 10, dentro e entre países. As Nações Unidas têm esta visão de que os países menos aptos, com menos capacidade, podem e devem ajudar os outros. Então, sim, já tenho que acelerar. Pronto. Então, como objetivos, o que é que está no cerne das pessoas? É ter melhor qualidade de vida. E isso significa tudo isto. Mas, por outro lado, como é que nós vamos conseguir cada vez uma população que é maior e que tem o direito de ter, em termos de posses, aquilo que as populações ocidentais e do norte da América já alcançaram, tem a mesma legitimidade para ter 3 ou 4 carros por família na Índia ou na China ou na Indonésia ou no Brasil, como se vive nos Estados Unidos ou na União Europeia. Como é que nós vamos conseguir chegar a estes objetivos com estes constrangimentos? É uma pergunta muito difícil, porque há aqui várias coisas a pesar. Isto é como se fosse uma balança. Por um lado, a questão do desenvolvimento sustentável pressupõe a utilização racional dos recursos e a definição de políticas que sejam realistas, que não sejam utópicas. O investimento nas tecnologias, evidentemente, mas nós não podemos depositar toda a nossa esperança nas tecnologias. Não podemos. É no comportamento humano que nós temos que colocar a nossa esperança de uma mudança. Porque o que nós sabemos é que, e que temos de ter consciência, é que a casa que nós temos é esta, é o planeta Terra. Ninguém pode passar sem respirar ar. O ar é um bem comum, não conhece fronteiras. Não sei se já alguma vez quiseram pensar nisto, mas o ar da atmosfera da Terra não conhece fronteiras geográficas, não conhece países políticos, não conhece nenhum constrangimento. Recentemente houve uma nuvem de poeiras que veio do Saara e atingiu os Estados Unidos. É a evidência maior do quanto global é a atmosfera da Terra, que é o ar que nós respiramos. E, portanto, tudo está interligado. E a nossa ação modifica a ação do outro e modifica as nossas condições de vida. Então, nesta dualidade entre aquilo que nós precisamos e os constrangimentos que temos, nós achamos que o principal, a maior riqueza de uma sociedade, de um país, reside na sua população, na sociedade, na literacia, na educação, na capacidade, e tudo isto é empoderamento, não é? Educação, conhecimento, é isso que nos permite
conhecer os nossos limites da liberdade, tomar decisões ponderadas, num julgamento com base em dados, no conhecimento, no nosso livre-arbítrio. Tudo isso contribui de uma forma interligada, não só para a erradicação da pobreza, desculpa que eu sou disléxica, às vezes nota-se mais, mas também para a forma como nós interagimos em muitos outros dos objetivos para o desenvolvimento sustentável e que estão completamente interligados entre si. Um dos, eu não vou mostrar agora, porque depois não temos tempo, mas estão aqui os links, e estão também na documentação que foi, é a declaração no Japão, que foi feita para a educação para o desenvolvimento sustentável e colocá-la nos currículos escolares desde uma fase muito precoce. Chamem de cidadania, chamem de uma outra forma, saber estar no meio, aquilo que for, mas nós o que temos que pensar é pensar simples, os princípios básicos, a ética, aceitarmos enquanto seres humanos iguais, tudo isso, se nós tivermos como linha de base esse pensamento de que todos somos feitos do pó das estrelas, todos nascemos, não é verdade, mas todos deveríamos nascer com a mesma capacidade de oportunidades, de desenvolvimento, temos que pugnar para que isso seja mesmo verdade. Aceitar os limites do planeta, os nossos próprios, o próprio planeta está confinado. Há um cientista, agora falando também, Michio Kaku, obrigada, que já prevê a colonização de Marte, mas mais uma vez eu repito, a tecnologia, e eu sou engenheira, não é a solução para tudo. Na verdade, a solução está muitas vezes em nós próprios. Nós é que temos que repensar. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso gastar menos? Como é que eu posso causar menor desperdício? Como é que eu posso ser produtivo e proativo e positivo e transmitir essa informação para os outros, divulgá-la? Porque, sobretudo, esta geração da minha filha, e é por isso que eu também estou aqui, é uma geração que leva uma herança muito pesada, que nós deixamos, e nós de alguma forma temos que contribuir para mudar essas coisas. E eu terminava com uma citação da agenda para transformar o mundo, que depois o Papa Francisco também incorpora, que é: nada nos é indiferente. Se nós tivermos esta atitude perante a vida, não sermos indiferentes àquilo que vemos em nosso redor, julgo que já fará a diferença, mesmo que possamos não dominar determinado assunto. E agora gostaria de respostas às perguntas e contradições, e posso fechar? Sim, eu só ia dizer assim, eu concordo que a educação e o pensamento crítico das pessoas é que deve ser o principal foco. No entanto, não concordo que seja a única coisa essencial, porque não digo que é isso que estão a dizer, mas porque, por exemplo, nós falamos de a evolução que nós temos em termos económicos, de saúde, dos países tipo ocidentais, que tiveram esta evolução bombástica ao utilizar energias que poluem o ambiente, etc. No entanto, também eu acho que são estes próprios países que devem também utilizar essa própria tecnologia, mas já tecnologias mais verdes. Porque a partir do momento em que a Europa, por exemplo, começou a utilizar as capacidades energéticas, já não me lembro como é que se chama, aquelas cotações energéticas, pronto, há por aí fora, a partir desse momento é que o resto do mundo começou a adotar essa estratégia também. E passa mais por, nós já temos muita capacidade
para falarmos em utilizar, até conseguimos utilizar tipo, baterias naturais, tipo, o simples, termos uma barragem hidroelétrica, produção eólica mesmo durante a noite, mesmo que essa energia não vá diretamente para o sistema, utilizar tipo, para bombear água para cima de barragens hidroelétricas e utilizar essa energia depois. Isso é um desperdício de energia, não é? Não, mas é uma daquelas coisas, é do género, se eu já tenho aquela energia a ser produzida, é diferente do eu estar a utilizar uma energia que não é limpa e que digo assim, estou a produzir aquela energia mas não estou a armazená-la, que é muito essa mentalidade tipo, onde é que eu vou colocar essa energia? Porque existem soluções e é isso que eu digo, não estou a dizer que essa é a solução mais certa, mas ter esse pensamento e tipo evolução tecnológica é que eu acho que é importante, porque senão depois os outros países que estão em desenvolvimento, eles também vão querer poluir, porque eles vão querer criar indústria, vão querer fazer outras coisas, mas se não têm essa capacidade, nunca o vão conseguir fazer. Ou seja, os outros países têm que melhorar as suas próprias capacidades, porque senão, e também fornecer ajuda, que é outra coisa, tipo, não temos tanto essa, acho eu que temos ajuda entre nós, os nossos amiguinhos, por assim dizer, mas com o outro que, pronto, está ali para o canto, mas mesmo que eu o ajude não me vai favorecer nada, temos um bocadinho de indiferença. Eu acho que aí é que é a parte da educação. Pois. A própria ajuda entre países também é muito influenciada por interesses, não é? Sim. A China nunca ajuda puramente por ajudar, pelo menos eu tenho muito essa visão, há sempre o outro lado da moeda. Eu acho que nenhum país ajuda simplesmente por ajudar. Isso é que eu estou a dizer. Nenhum país faz alguma coisa sem ter um interesse próprio. Mas depois também tens outras coisas que tens que considerar. Por exemplo, dizes, a China é o maior produtor de dióxido de carbono na Terra, neste momento. Ok, considera a população que eles têm e considera a poluição histórica. Também tens que considerar esse tipo de coisas. Porque porque a China é baseada no carvão. Exato. Eu não estou a dizer que não é, mas eu estou a dizer, os outros países que tiveram industrialização antes da China, tiveram uma industrialização mais forte. Peço desculpa. Bom, o Carlos tinha pedido a palavra. Eu também queria. A Ana Queiroz também. Sim, mas tem a impressão que o Carlos pediu primeiro. Está bem, está bem. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa, mas eu tenho que ter aqui um bocadinho de mal sentado. Sim. A questão, eu ia pegar no seguinte. O Guterres, quando assumiu as funções, que foram os direitos do homem, dizia qualquer coisa como se hoje fosse definido ao nível da ONU os direitos do homem, eles seriam muito piores do que aqueles que estão legislados atualmente. Ora bem, isto aplica também a erradicação da pobreza. Porquê a erradicação da pobreza? E contra a Organização Mundial. Será que é viável? Bonito é, interessante é, a questão é o viável. Reparem, por exemplo, agora pegando uma questão da fraude. Já há bocado vimos que os offshores paraísos fiscais são é o mundo legal do branqueamento de capitais, constituído pelos próprios Estados. Estamos todos de acordo com isso. Ora bem, quem é que ficou encarregue de acabar com os offshores? A OCDE, em que quem manda na OCDE é os Estados Unidos, que é um offshore, o Reino Unido, que é um offshore, etc, etc. Ora bem, aqui acontece exatamente o mesmo. Como é que é possível combater esta pobreza se tudo está aqui organizado, apesar da economia não ser uma ciência, ou ser uma ciência, para evoluir no sentido exatamente contrário a isso? Não vai já embora, professor. O professor não vai já sim, embora, realmente. não Questionar. Ana, diga. Professor Carlos Pimenta, isto é uma situação que nos tem ficado na boca, não é? Gisela e a outra colega. Carolina.
Gisela e Carolina, eu quando vos vi uma apresentação baseada nos Objetivos das Nações Unidas, pensei imediatamente, estamos lixados, porque as Nações Unidas estão em queda. As Nações Unidas já praticamente não falam de coisa nenhuma que tenha interesse. Em quantas vezes é que ouvimos o Guterres falar da guerra, da pobreza? Eu já não ouço falar, ele só fala de coisinhas sem interesse nenhum, porque não pode, é o que diz o professor Carlos Pimenta. Neste momento, se os Estados Unidos não controlarem as Nações Unidas, não deixam as Nações Unidas funcionar. Portanto, os objetivos das Nações Unidas são bonitos e são uma utopia perfeita. São uma utopia perfeita porque nem sequer há força para a realizar. E também é verdade, por exemplo, João, e quando o João diz os países pouco desenvolvidos querem poluir. Não, os países pouco desenvolvidos não querem poluir. Querem ter os confortos e os recursos que os outros tiveram. E por acaso até estão a fazê-lo mais ajuizadamente do que o que fizeram os Estados Unidos, a Inglaterra, por aí adiante, não é? Porque Londres, no fim dessa época industrial, era invivível. Aquilo teve que ser tudo limpo, tudo removido, porque era o lixo e a morte atingiam massivamente a sociedade. Portanto, neste momento a China tem projetos de greening do deserto, de combate à poluição, etc. Isso não teve mais cedo, também quero lembrar, João, que foi porque as empresas que se deslocalizaram à pressa para a China, para ter mão de obra barata, impediram durante muito tempo que fossem aprovadas medidas de limpeza do ambiente. Portanto, nós temos que saber destas coisas antes de começar a falar. A China não polui mais, nem exige, nem faz chantagem com os povos, não faz grande chantagem. Praticamente o único exercício, o grande exercício de chantagem que eles fazem é obrigar ao reconhecimento da China, não ao reconhecimento de Taiwan. Infelizmente, na verdade, poucos países neste momento reconhecem Taiwan. O que é lógico, não é? Porque Taiwan é uma ilhota consentida pela China. E isto sem defender a China, é só pôr os pontos nos is e os tracinhos no t's, que é importante quando estamos numa conversa desta. Assim, Gisela, parece que queria falar sobre isso, Gisela. Ok. Eu só queria dizer, acho que a nossa opinião é discordar. Por exemplo, eu acho que a China faz muito mais manipulação do que é claro, e por exemplo o facto da ADP, e faz também manipulação pelos seus empresários, apesar de ser um Estado comunista. Por exemplo, a China ajuda vários Estados africanos para depois poder ter influência nesses Estados. Porque é que nunca se falou do genocídio dos Rohingya? Nunca se fala na televisão. Fala. Agora não. Repare, tudo que seja anti-China aparece. A Mongólia. Portanto, a notícia do Hong Kong. A Mongólia não. Desaparecer nas notícias, não é? E isso é toda a influência da China, é muito maior do que nós conseguimos. Mas é isso mesmo que eu digo, é do género, tu tens países que têm os seus próprios interesses em sua mente, sempre vais ter, porque os países querem dar-se bem, os países querem ter evolução, pronto. Eu só estou a dizer, é do género, tu tens determinados países que se sentem mais ou menos intitulados de terem determinadas evoluções industriais e de poluir mais ou de ter maior produção energética por causa de não ter tido no passado. Pronto. E mesmo há muita manipulação, isso há sempre a todos os níveis. Há países que destacam por essa manipulação e eu acho A China, os Estados Unidos. Eu acho que todos os países têm, ao nível disso, eu acho que nenhum desses países, nenhum país, tu podias dizer que não teria esse nível de manipulação. Porque depois eu acho que também tem a ver muito com as perspectivas que depois tu tens, do que tu absorves, do que tu captas, não é? Mas
é do género, eu dizer assim, a China é má, pronto, tem coisas más, mas eu também podia dizer exatamente a mesma coisa sobre os Estados Unidos, ou sobre Portugal, ou sobre a França. Há extremos níveis de manipulação. Estão a perder um pouco a influência também por falta de independência energética. Não percebi? Repete. A União Europeia está a perder influência, eu acho que isso é claro, a nível mundial, porque não tem independência energética. É verdade. E quem Esse é tem, um dos- quem tem as fontes de energia é quem controla as influências, Sim. a maior parte. É verdade. Não sei se me permite eu responder ao João e à Ana, não queria monopolizar, não sei se posso. Sim, responda e não vai ter muito mais tempo da antena, está bem? É rápido, então. Pronto. Em Sim. relação ao João, é que já me tinha perdido no raciocínio, mas a questão realmente é essa: os países que se chamam em vias de Eu não desenvolvimento. deixei de ouvir a Gisela. Eu não sei porquê, peço desculpa. E agora? Consegue ouvir-me? Agora estou a ouvir. Pronto, tenho que ver com o microfone, peço desculpa. A China teve problemas de poluição e continua a ter problemas de poluição absolutamente devastadores. Há situações, antes do Covid, onde as crianças eram proibidas de sair de casa por causa dos níveis de poeiras 2,5 micron. As máscaras KN95 que estão recomendadas para nós usarmos agora por causa do Covid foram fabricadas na China precisamente para as pessoas poderem sair à rua. A China viu-se obrigada a ter que tomar medidas relativamente ao controle da poluição por questões de mortalidade e de falta de produtividade. Ou seja, como as pessoas não podiam sair de casa para ir trabalhar, como as crianças não podiam ir para a rua, sair para a rua para ir para a escola, tiveram necessidade de criar medidas. Não foi porque eles queiram ser os melhores do mundo. Porque eles na Mongólia estão a destruir montanhas inteiras só para extrair o carvão da Mongólia. Não é nos terrenos deles. As barragens que fizeram aniquilaram aldeias inteiras, parques naturais que ficaram submersos para procurar energia hídrica. Portanto, a China não é exemplo para ninguém sobre como utilizar os recursos naturais para a procura energética. Porquê? Porque é um gigante ávido de, por um lado, ter energia para a população que tem, não só em termos de pobreza energética. Quando estamos a falar de pobreza energética, estamos a falar de ter os recursos mínimos de eletricidade para poder ter aquecimento em casa, poder ter um frigorífico, e na China para poder ter um ar-condicionado, mas também para a necessidade de energia para produzir para todo o mundo. Está bem, eu tenho a impressão de que agora temos que terminar. Mas ia perguntar à Fernanda Macedo, que esteve muito caladinha, se quer fazer algum eu acho que ela comentário. saiu agora. Saiu agora? Já não a apanhei. Sim. Okay. Gisela, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta sobre a China. Para além de eu achar que há aí muita coisa mal informada, eu devo dizer que a China, quando constrói barragens, é para não utilizar o carvão. Quando utiliza energia eólica é para não utilizar o carvão. Portanto, a China não tem respostas milagrosas como nenhum Estado tem. E, portanto, vai cortar caminho para o greening, digamos assim, vai cortar caminho graças à experiência que o mundo já tem. Portanto, eu nem vejo na China um país pior que os outros. É maior que os outros, mas não é pior que os outros. Pelo contrário, é um país novo no sentido que surgiu agora no campo internacional e, portanto, não anda o país a invadir, a fazer golpe de Estado, a bombardear outros países. Atenção, eu lamento, eu não sei porque é que se está a rir, Carolina. Dê-me um exemplo. Além disso, se sabe o que se passa em África, também saberá, ou deverá saber, que a China não faz nada de mais do que fazem os americanos. Pelo contrário, faz menos. Porque os americanos têm tropas instaladas em África
E que eu saiba, a China não tem, eu não sei quando é pedido, olha, para proteger concretamente uma linha petrolífera no Sudão. Está a ver? São tipos de jogadas diferentes. Diferentes. Posso só dizer que as minhas fontes sobre o carvão na China são professores da Faculdade de Engenharia que estiveram a trabalhar lá durante vários anos. Gisela, sim. Com pessoas, alunos de doutoramento que foram estagiar para a China, portanto são pessoas que viveram lá, viram as coisas. Gisela, São fontes. eu sei isso, Gisela. É o único recurso energético que eles têm, natural, é o carvão. É o carvão. E eles agora estão a negociar com outros fornecedores para ter acesso a outra energia, concretamente ao gás. Portanto, o único recurso de raiz que eles têm é o carvão. O que está a dizer é que os fins justificam os meios. Não estou. Bem, então nesse ponto estamos de acordo. É que os fins Não estou a dizer de forma nenhuma. E as fontes são fidedignas. Não é sobre isso, não é sobre o carvão, Gisela. Não é sobre o carvão, é sobre a Mongola, não sei o que mais, está a ver? Aquilo que eu digo, eu não o digo de forma nunca. Se eu não sei, eu não falo. Mas daquilo que eu sei, eu posso falar. E quando eu estou a falar do carvão na China, eu sei daquilo que estou a dizer. Gisela, mas eu também sei que o carvão, o problema da China é o carvão. Porque é o único recurso natural que tem. Energético, claro. Está a ser verdade e já agora... Pronto, ok. Gisela, queres dizer alguma coisa para terminar a sua parte nesta... Não, desculpa de realmente não termos chegado aqui a um ponto a uma plataforma de concordância com a colega Ana, mas fica para outra vez. Estou chata. Gisela, eu sou muito qualquer vez. Discordamos em discordar, é isso? Claro. Não, Gisela, e se nós tivéssemos mais tempo para conversar, talvez chegássemos a consensos diferentes, está a ver?